natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa me deixa aqui. Nós já estamos aí no YouTube, no Facebook, vamos que vamos. Duquinha, obrigado por vir aí conversar com a gente, vamos falar um pouquinho de samba, da molecadinha, né? Conta aí um pouquinho pra gente da sua história, Duquinha, como é que você começou no samba e o que você já fez aí para chegar hoje, né, como você é embaixador, né? Nada é do dia pra noite, foi acho que uma longa caminhada aí, né? Vamos lá. Boa tarde, Fabiano. Em primeiro lugar, te agradecer aí pelo convite. É sempre gratificante a gente poder participar e passar um pouquinho daquilo que a gente traz como orgulho, né? Legal. O mundo do samba para mim é uma coisa que está enraizada e faz parte da minha vida, né? Eu comecei no samba em 74. Quanto tempo fazem, né? Quantos anos faz? Bastante, né? Hein? Então eu comecei no samba em 74, lá na X9. Comecei como ritmista, né? E a gente ficou lá uns 4, 5 anos, né? E sempre como ritmista. Bateria lá do mestre Rubens, saí no tamborim, lá com o mestre Jangada. Pessoal da antiga muito bacana que me incentivou e me instruiu muito, né? E você sabe que a gente sempre teve aquela vontade de querer um pouquinho mais, de querer evoluir, porque eu abracei o samba com tanto carinho, com tanta dedicação, que então sempre pedia mais, né? Daí a gente participou de um projeto lá no Morro, né? Que eu nasci no Morro, hoje moro aqui embaixo, mas nasci lá. O projeto de fundar uma escola, que hoje nós temos aí a Campeoníssima Unidos dos Morros, né? Então tenho muito orgulho de ter sido um dos fundadores, idealizadores, e lá praticamente foi uma trajetória muito bacana, viu? Porque ali a gente desenvolveu, estava em casa, né? Então a facilidade para que a gente se abraçasse com mais carinho, com mais dedicação, foi automática, né? Então eu comecei também lá como ritmista, aí me transformei em compositor, vários sambas lá, né? Fui mestre-sala por muitos anos e o ápice foi quando eu fui eleito presidente, né? Lá eu fui eleito presidente. Então a gente deixou um legado muito bacana lá, vários amigos, né? Joca do Morro, Quidinho, oriundo daquele tempo, né? Muitos já se foram. Então o Morro foi um aprendizado para mim. E dali a gente andou, graças a Deus, né? Através da amizade construída e também daquilo que a gente oferecia, né? Eu participei da Última Hora, também como compositor, mestre-sala por muitos anos, fui na Sangue Jovem também, deixei lá um legado de sambas enredos, e como mestre-sala, Padre Paulo, onde eu fui mestre-sala também, Real Mocidade, onde eu tenho quase uma dezena de sambas enredos ganho, né? Nessa caminhada aí deu para ganhar alguns sambas aí, não deu? Não deu não, Duquinha? Olha, conta aí pra gente aí. De samba, eu vou dizer uma coisa conta pra aí ti. o que você já conseguiu levar aí de samba aí. De samba enredo, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho um orgulho tremendo, a gente tem quase uma centena de samba na avenida aí, né? Nessa trajetória de praticamente 40 anos, né? Quase 50 anos, começou em 74, né? Meu primeiro samba eu ganhei em 80. De lá para cá foi sabe, a dedicação foi tanto, como eu falei ainda há pouco, que a gente foi convivendo com compositores, assim, já consagrados, e passaram aquela influência, e hoje a gente, graças a Deus, a gente chegou a um ponto só de comemorar, né? Um momento de só comemorar o que a gente construiu. Tá aí, então... E hoje você ainda ajuda aí, quando tem aí samba enredo, alguma coisa aí, como é que faz? Como é que vocês fazem? O samba enredo, a gente, esse ano, mesmo a União Imperial, a gente teve a felicidade, né, também de estar lá no grupo, meu nome está lá, na União Imperial, é o segundo samba que eu tenho lá, e a gente hoje serve assim como um parâmetro, assim, um incentivador aos mais novos, né? Então no grupo atual que nós temos, a gente tem alguns amigos lá que são assim de um tempo mais remoto, mas o convívio, o nosso convívio, a gente percebe que passa um pouco de experiência, um pouco assim do que é essa ciência de fazer samba enredo, como é que você desenvolve, né? O que, o como e o porquê de uma construção
melódica, né, a nível de samba enredo, né? Então é gratificante, né? Lá em Marapé mesmo, a gente hoje tem nossos amigos que compõem o grupo atual e está sendo muito gratificante, né? Não paramos ainda não, tem muito para escrever. E Duquinha, me fala um pouquinho, né? Qual é a importância desse trabalho de base que as escolas, né, geralmente o mundo do samba faz, né? Qual a importância de você, por exemplo, colocar aí, a União Imperial ainda tem a possibilidade da quadra, né? Mas Sim. de pegar um trabalho aí de uma molecadinha, ensinar a molecadinha desde dançar, desde jogar um futebol, esse trabalho que as escolas, algumas escolas de samba fazem, né, com maestria, que a gente tem aí a Mangueira, que faz um trabalho desse Isso. muito bem, que acho que é a referência para todo mundo, né? E aqui em Santos a gente tem algumas, também na nossa região, na verdade, nós temos algumas escolas que fazem um trabalho como esse. Qual a importância disso aí na continuidade? E como levar isso para a avenida, né? Que acho que é o mais importante, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esse trabalho social voltado assim à formação do jovem, né, do jovem até da criança, é uma coisa assim que deveria ser desenvolvido com muito mais atenção, com muito mais profissionalismo, com muito mais apoio. Porque você vê, aqui em Santos mesmo, a X9 está desenvolvendo um trabalho de escolinha, a União também já está desenvolvendo. Existem alguns segmentos, mas em pequena escala, que trabalha com esse objetivo de induzir, de contribuir com a formação do jovem, né? Eu mesmo, há uns anos atrás, quando participava pela Secretaria de Cultura, eu fiz parte de um trabalho itinerante, junto com outros sambistas da cidade, da gente fazer aquele giro aqui a nível de Baixada, socializando as crianças, né, o jovem, dentro da nossa cultura, para tentar oferecer e colaborar na formação social, no caráter, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que deveria ter assim, um apoio maior. A gente tem exemplo de escolas do Rio, como você falou, de São Paulo, existe esse compromisso, né? Isso é gratificante, sim, porque você ajuda na formação, né? Então, acho que todas as escolas aqui na Baixada deveriam ter, sim, esse compromisso. Aquelas que têm quadra, aquelas que têm uma comunidade assim mais atuante, eu acho que nunca é tarde, né, para desenvolver. E a gente tentar participar da formação social, familiar, né, e até profissional, porque um bom encaminhamento, uma boa orientação, isso vai te ajudar lá na frente, né? E através do samba a gente pode contribuir muito, sim, com isso, né? E espero que a coisa se avolume, né? A gente encontra caminhos com pessoas comprometidas na política, no meio do samba, na sociedade, que possam alavancar isso aí, né? Para que a gente tenha assim, uma formação, um futuro dessa rapaziada que tá chegando, né? Mais garantido, né? E aí vem a outra pergunta, né? Como é que a gente leva essa molecada, esse trabalho que é feito na base para a avenida? Opa! Na avenida, assim, é uma coisa que leva a outra, né, Fabiano? Uma coisa leva a outra. A partir do momento que você socializa aquele jovem, aquele garoto, aquele moleque lá, automaticamente ele vai criar um vínculo, ele vai criar uma amizade, ele vai participar mais. Foi assim com todo mundo, né? Foi comigo. E acho que todo mundo, hoje, o pessoal que já é antigo, já tem uma longa trajetória no mundo do samba, teve esse início, né? Então, através desse atrativo, você consegue sim, né, fazer com que aquele jovem que começa a participar, que está na escolinha de mestre-sala, na escolinha de ritmo, ele crie uma ambição até de crescer, desenvolver a aptidão que ele escolheu, né? E com isso ele automaticamente ele vai querer mostrar aquilo que ele conseguiu desenvolver, né, participar, e justamente na avenida, porque é o caso, né, quando se refere ao mundo do samba, né? Então é legal, sim, sabe? É legal a gente poder participar e ver a evolução desse promissor, né? Desse talento promissor, se exibindo na avenida, ou numa apresentação, ou no espaço público, né? É legal isso aí, viu? Bacana. Duquinha, e assim, nos lugares que você passou,
né, falando aí um pouquinho das escolas aí de samba, aonde te chamou mais atenção, assim, no sentido de fazer um trabalho mais amplo, não pensando só efetivamente no carnaval, né, na avenida, mas de fazer um trabalho mais a longo prazo. Você falou que teve na secretaria, lá vocês faziam esse trabalho, né? Isso, sim. Mas fora isso aí, fora, né, dessa situação vinculada, assim, aonde você foi que você viu que tinha um trabalho mais extenso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Fabiano. Hoje, eu particularmente, eu cobro o espaço para a realização dessa iniciativa. Eu acho que a coisa poderia ser um pouco, como eu disse ainda há pouco, ela poderia ser um pouco mais assim, organizada, um pouco mais incentivada. Como? Não só eu, mas da minha época, né, ou até alguns mais velhos, mais experientes, tem essa capacidade de agregar, de transmitir ensinamentos, né? Então deveria ter uma ferramenta, um mecanismo que desse resposta a isso. O que é? De que forma? Você ter, através de uma secretaria, de um órgão municipal, né, um projeto em que ele tivesse mais apoio, agregando essas pessoas que têm a formação sacramentada, e trabalhar, de desenvolver um trabalho itinerante, né? Como eu te mencionei lá atrás, da Secretaria de Cultura, que já faz um bom tempo que isso foi desativado, né? Então acho que nunca é tarde, e se houver uma iniciativa dos órgãos nossos aí, cultural, municipal, para que isso possa ser reativado, com certeza nós temos pessoas aí habilitadas e até com satisfação para poder desenvolver isso em grande escala, não setorial, aquilo restrito como a gente vê ultimamente, mas uma coisa que fosse ampla e restrita, né? Bacana. Duquinha, aí me diz uma coisa, quando a gente fala de carnaval, o pessoal tem muito a ideia que é só aquele momento, só aquele dia, né? E aí a gente sabe que tem todo um trabalho que começa, na verdade o carnaval começa quando encerra o outro, né? Então é meio que assim, você já encerra um e começa o outro. Como é que é assim, você que já esteve à frente, né, em algumas oportunidades, como é que é como é que começa isso? Geralmente acaba um desfile, né? Já temos que pensar no próximo. Mas aí tem tema, tem enredo, tem todo o cenário aí que envolve aí a avenida. Como é que é essa história? O sambista, aquele sambista que organiza, que dirige uma agremiação, que faz parte que comanda o carnaval, esse aí não descansa. Esse não descansa, como você disse. Acaba um carnaval, ele já está mentalizando o que ele vai trazer para o próximo ano, né? Então você vê, acabou o carnaval hoje. Aí o cara fala, vou descansar. Na realidade, ele é um relax, um curto relax, né? Porque passa um mês depois do carnaval, ele já está reunindo a diretoria. A primeira coisa, tem que escolher um tema. E nisso aí envolve discussões, envolve análise, né? Então o primeiro passo, escolher o que você vai falar no outro ano. Aí passou essa fase, você tem que pensar nos apoios, o que você vai tratar, como é que você vai desenvolver a sua montagem. Aí logo mais à frente você já tem que pensar que você tem que trabalhar em barracão, recuperando os seus carros, a sua ferragem, o seu material, o material que você pode reciclar, você já vai agrupando. Olha, isso aí já é meio do ano, né? Isso é meio do ano. Aí logo você tem que fazer o samba enredo, aí daqui a pouco começa o ensaio. Então, na realidade, você praticamente não descansou, né? E até mesmo porque a escola, nesse período, ela tem a sua atividade social, ela tem o seu evento em que movimenta, né? Movimenta as alas, movimento social. Então, praticamente, você vive um ano inteiro, né? Guardadas as devidas proporções, que aqui Santos é uma cidade que não oferece tanto, não permite tanto, né? Mas a gente se espelha no carnaval do Rio de Janeiro, que praticamente esse não dorme, né? São Paulo, né? E a gente, no nosso
no nosso parâmetro, no nosso universo, a gente também tem a mesma preocupação, a mesma ideia, dedicação, né? E não para, o sambista não descansa. Quando você sai de um, você vai dar um cochilo, já tem que pensar no que você vai fazer. Principalmente se você deixou a desejar. Caramba, nós temos que corrigir, a preocupação é maior. Quando você tem um sucesso, você é o campeão, você relaxa um pouquinho mais, né? Estamos com a mão na Dá para tirar umas férias, né? É só alegria. Agora, quando você sabe que tem um compromisso com a sua comunidade, cara, você não vê a hora de começar para poder dar uma satisfação, dar uma resposta, né? Caramba, a gente tem que vir esse ano para arrebentar e apagar aquela imagem ruim, né? Então é uma rotina constante, uma coisa incansável, né? Isso aí aqui é o gratificante, né? Você tá no sangue, você está fazendo aquilo que gosta, né? É que o corpo, a alma, o coração pede, né? Você, quando vai ver, você, caramba, já estou 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. É muito barato, né? É gratificante, sim. Pronto, agora nós conseguimos entrar aí com o querido Duquinha ao vivo também. Já entrou aí, vamos dar um... Dessa vez. Isso. Pronto. Aí. Agora, vamos lá. Agora sim. Deixa só eu baixar aqui. Agora conseguiu. Esse volume aqui também. Aí. Deixa eu ver aqui. A câmera está invertida, então vamos. Pronto. Aí, cheguei, tô bonito. Agora sim, chegou. O homem chegou no Instagram agora. Agora eu tô bonito, caramba. Vamos lá. O Duquinha, e entrando um pouquinho, né, nessa construção aí que a gente, né, falou de começar na avenida e levar isso a longo prazo, qual a importância de tirar essa molecada da rua e levar ela para, não digo levar para a avenida, né, mas dar uma noção melhor, né? A gente sabe que as escolas têm aí as possibilidades. Dar um abraço pro mestre Manguinha, que faz isso muito bem, mestre Simonal. Sim. Também, mandar outro abraço também pro Simonal. Legal. Que fazem isso aí, né, muito bem, com maestria, que é pegar a molecadinha. O que você sabe fazer? Nada? Então tá bom, aqui tá o chocalho. Prazer, esse é o chocalho, né? Chocalho, né? E aí vai demonstrando todos os instrumentos, toda a facilidade, como é que é e tal. E aí você vê lá na hora lá o cara tocando, você fala, pô, isso aí é fácil, hein? Não sabe quanto tempo, né? Quantas horas aí a pessoa ficou ali treinando, perdeu calos e calos na mão, né? Dias e dias embaixo de sol e chuva. Eu mesmo tive a oportunidade de mandar um abraço pro mestre Edinho, que foi um dos primeiros mestres que eu tive. Opa, aí na Real Mocidade, né? Começamos junto com ele lá quando o ensaio ainda era no Mercadinho Marapé. Né? Era o mestre, como é que é o nome dele agora, que tocava com o Edinho. Hoje ele está num grupo de samba, rapaz. Não vou lembrar o nome dele, mas se eu lembrar eu falo. Cara, eu comecei ali na Real, né? Comecei no chocalho como todo mundo. Opa. Né? E aí fui pro tamborim. E olha só que o time de tamborim, cara, era um negócio que hoje os caras fazem sucesso aí, né? Na época que eu comecei na Real lá, eu fui porque eu ia assistir o ensaio e um amigo, né, de escola tocava, que era o Chitão. Hoje, o famoso Chitão, né? O cara que hoje está aí na Tricolor, né? Tá o orgulho da cidade, o patrimônio. Patrimônio do samba, já está se tornando referência, né? O cara que foi para fora e está representando muito bem. Parabéns aí. Pro Chitão, né? Então, cara, o time de tamborim da Real era eu, Chitão, eu não, né? Eu era mais um, mas Chitão, Feu, Gustavo Santos, que, né, hoje, né, também um compositor aí também, né, de sucesso aí também, principalmente da União, que ganhou alguns sambas na União, e algumas outras pessoas, mas esses aí são referência porque, né, fizeram o nome aí cravado aí na história do samba aí, né?
Como é que você enxerga isso? Um grupo de, vamos falar assim, um grupo de moleque que, né, brincava ali, jogava bola junto, de repente começa a ensaiar e hoje se destaca aí. Como é que você vê isso? Você que começou lá atrás, né, que puxou, né, começou puxando essa linha aí, que hoje está uma corda firme. Olha, Fabiano, isso aí é a magia que está embutida nessa cultura chamada samba, né? É uma magia, né? Um encanto, né, cara? É mosca azul, né? Poxa, sabe? É uma magia, assim, tem um encanto, tem um segredo, que isso aí contagia o corpo, né? Contagia o corpo, a alma, e a gente acaba se identificando e abraçando de uma maneira assim que quando a gente vai perceber, já estamos... Caramba, comecei aqui, vim aqui só ver um ensaio, agora eu já estou saindo de destaque, agora eu já estou interessado em sair na bateria. Eu vi o moleque viu o mestre de sala dançar, ele fica encantado. Né? Eu mesmo, eu tenho alguns amigos, né, de quando a gente começou lá atrás, 40 anos atrás, que ficavam ali vendo eu ensaiar e tal, e depois se tornaram mestre de sala, entendeu? Incentivado, né, pelo aquele momento. E eu falo, caramba, então você vê uma magia, né? uma química que existe. É legal, é bacana a partir do momento que você usa o samba assim como um complemento cultural, né? O samba tem uma utilidade social tremenda, né? Como foi dito através das oficinas, do aprendizado em cada segmento. Então é uma função cultural que contribui muito, né? Contribui muito para a formação, independentemente da vida profissional que cada um vai ter, mas tem o samba, uns anos atrás, décadas atrás, era marginalizado, né? Nos primórdios, a gente também, talvez a gente não tenha participado desse momento, né? Porque é uma coisa bem remota. Mas o samba era marginalizado, a história diz, né? A gente tinha a história aí do delegado Chico Palha, né? Silva, né? O delegado Chico Palha, que traz na música lá, né? Ele não prendia, só batia. Só né? batia. Então, você vê, então era uma coisa marginalizada, era associado o samba, o abnegado do samba era associado à vagabundagem, à malandragem, né? Então hoje a gente vai numa quadra de escola de samba, você está num ambiente familiar, bem associado. Tivemos lá a própria União que a gente frequenta aí no nosso bairro, tivemos agora lá um evento monstruoso lá, né? Gente bacana, então você vê gente bacana, gente de formação, gente de posição, gente bem relacionada. Então hoje, no mundo do samba, ele te oferece muito, né? Ele tem muito a oferecer, né? Assim, no campo social, né? O cultural é lógico, o nome já diz, né? Grêmio Recreativo e Cultural. Isso aí tem a obrigação, sim, moral de apresentar. Mas o que me deixa feliz é isso aí, né? Que hoje o samba, ele tem essa vitrine, esse espelho de ser um local de descontração, de encontro de amigos, né? Para você apreciar um show, um jantar, um evento social de nível, né? Isso vai de encontro à formação que você desenvolveu através dos tempos, né? Vamos aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho, né, do nosso querido Marapé, né? Opa! Como é que você vê, assim, a gente sempre teve a festa de São Judas, né, que tradicionalmente movimenta não só o bairro, mas a cidade, né? E depois de um tempo a União passou a fazer uma referência, né, no dia de São Judas, quando ele passa na porta lá, né? Como é que você vê isso, esse movimento, né, da escola fazer essa união, buscar essa união com a comunidade, com a igreja, com o bairro de forma geral? Como é que você vê esse movimento, que é um movimento que tem que ser feito, né? Eu sei que teve várias conversas, mas muitas pessoas ainda têm aquela situação do preconceito e não entendem muito e tal, mas esse movimento que a União fez, eu acho muito bacana, cara. Toda vez que a gente passa lá, tem a procissão dia de São Judas, a gente passa, faz as homenagens lá e tal, e aí depois, inclusive depois da procissão, tem o samba da União, né? Então, assim, conta um pouquinho como é que foi esse movimento, o pouco, né? Não sei se você conhece a fundo, mas o que você conhece é que você pode passar para a gente desse movimento. Olha bem,
É bom a gente mencionar que São Judas é o padroeiro da União Imperial, né? Sim, Você sim. tem lá Começamos com o Padre Chiquinho, né? O Padre Chiquinho, sim. Então você vê que lá na quadra tem lá a moldura, lá, né? O Sim, quadro, lá, o sim, espaço sim. do Tem o padroeiro, espaço, né? isso, então isso. a União tem a comunidade, a cultura da União Imperial, ela abraça a religiosidade e a nível de venerar, com todo respeito, com toda dedicação, o santo padroeiro do bairro, que também é da escola, né? Sim, São Judas, sim, né? opa. Então, nós temos lá um evento, o evento de São Judas, né? Inclusive, nos últimos 8 anos, nós temos, eu juntamente com o Fábio, e o Fábio Durante e o Fábio, nós puxamos para si a organização desse evento, né? Uma coisa que foi criada lá atrás, há 9 anos atrás, pelo Edu, né? Hoje ele não pode se dedicar tanto, mas todo ano ele está lá fazendo abertura, cantando a música em homenagem a São Judas e colabora com a gente naquilo que é possível, né? E a tradição é mantida, com exceção do último ano, que a quadra estava em reforma e a gente não tinha condições físicas de poder ficar lá dentro, né? De reforma do telhado, então nós não realizamos. Mas há 8 anos, os últimos 8 anos, com exceção do último, a gente vem ali mantendo essa tradição, né? De reverenciar o santo padroeiro, e o carinho, o respeito é tanto que a gente conta com colaboração, com participação do comércio local, a nível de doação. A gente faz uma coisa bem organizada e culmina com a roda de samba, em que vem sambistas da cidade. Nós fazemos um convite antecipado, né? Então cada um vem, ganha a sua camisa, toma lá um lanche com a gente, toma uma água com a gente e faz uma roda de samba bem festiva, né? E aguardada, viu? Porque tem tantos amigos nossos, ano que vem eu tô aí de novo, hein? Aí você Já fica a cobrança na agenda, você não né? vai ter São Judas? Vamos realizar assim, né? Então é um compromisso que a escola e a própria comunidade ali do samba tem em reverenciar anualmente o padroeiro São Judas, né? É uma coisa que, enquanto a gente tiver aí, minha dedicação, enquanto minha puder participação, fazer, né? não vai faltar, né? Bacana. Duquinha, vamos conversar um pouquinho da outra escola, né? Porque afinal o nosso bairro é privilegiado nesse sentido, né? Nós temos aí 2 escolas de samba. Contar um pouquinho do que você conhece aí da Real. Em breve vamos trazer o mestre Edinho para conversar aí com a gente também. Ele contar efetivamente como começou no sopé do morro ali, né? Na porta de casa, né? Que os ensaios, né, chegaram a ser na porta da casa da família ali, depois tomou aí a cidade em alguns momentos e hoje voltou para o sopé do morro, só que um pouquinho mais afastado da casa, mas ainda é o pé do morro, né? A Real fazendo tradição no samba de manter essa tradição de samba no pé do morro. Conta aí um pouquinho. A Real é um patrimônio do bairro, né? Nós temos a União, que é de 76, né, União, a fundação, e a Real é um pouquinho mais, é questão de alguns 2, 3 anos, a Real, né? A Real é de 85, né? Se não me falha a memória. Então você vê, são 2 escolas que hoje são realidade do Carnaval Santista e enobrece o nosso bairro, né? A Real Mocidade, eu particularmente, eu tenho muitos amigos lá, tenho o Gordo, mestre de bateria, que representa a rapaziada que faz o ritmo, o Edinho, a família, os irmãos, né? Edinho, Raimundo, Adriana, nossa senhora, o Drauzinho, o Urso, esposa. Então a gente tem uma amizade tremenda lá. E eu tenho um orgulho tremendo de ter participado, sim, da trajetória carnavalesca da Real, por ter já assinado 8 sambas. Eu tenho 8 sambas enredos que foram cantados pela comunidade, que levam a minha autoria, né? Então isso para mim é um orgulho tremendo, né? E agora, em 2024, estamos já se articulando para a gente tentar, depois de 3 anos, para levar mais participar. Vamos participar, né? A gente sabe que tem campeoníssimos lá, temos um time de compositores gabaritados e de competência, né? Vai ser uma briga boa.
Mas a gente tá aí, com a Precisa- canetinha afiada, precisa tinta tá- na caneta, precisa para ser- tentar buscar, né? Quanto maior é a briga, mais interessante É, fica, exato, né? Porque aí exato. eleva o nível também, né? Pô, sim, com Muda certeza, o né? jogo, né? Então a real é uma gratificação, né? Até pela abnegação. A real é uma escola que ela tem o sangue verdadeiro, um sangue que ferve, que pulsa na veia, de verdadeiro abnegado de sambista. Porque você vê, a escola não tem um título de carnaval. A escola que já está aí quase 40 anos de existência, né? Mas já bateu na trave algumas Entendeu? vezes, né? E você vê, praticamente é isso aí, ela é de 85, e você vê a abnegação, o carinho, a dedicação, sabe, é uma coisa impressionante. Aí o cara fala assim, você fala, poxa, será que a escola vai ganhar esse ano? Será que ela vai ficar entre as 3 primeiras? O povo não quer saber disso. A comunidade dela é autêntica. Eu sou real e acabou. Eu quero ver minha escola na avenida. A gente sabe, isso é muito bacana. A garra, o carinho que o componente, o integrante da Toca do Leão, né? Da Toca do Leão. Da Toca do Leão, ele tem em relação à escola, né? Então o cara é o integrante que ele, independentemente se vai ser campeão, se vai bater na trave para não cair, ou se vai ficar no meio do tabela, não quer saber. Eu quero saber que a minha escola vai para a avenida e eu vou dar meu sangue, meu carinho. Isso é muito bacana, viu? A gente, quando vai lá ver os ensaios, vê como é que as pessoas elas transmitem, né, a dedicação, né, o comprometimento com a escola, né? É isso aí que deixa a escola. Eu imagino a satisfação também, né? Não só de quem trabalha, né, efetivamente no meio do samba, mas quem tem alguém ali, por exemplo, quando você vê seu filho lá, né, aprendendo a tocar ou a sambar, a desfilar, que tem todo, né, um cuidado que tem que ter, né? Ou o filho vendo o pai ou a mãe também, né? Do outro família, lado, a né? família, né? A Fala, família, né? a família envolvida ali, né? A herança de pai para filho, né? É. De pai para filho. Então é isso aí que eu estou te dizendo, que é o que a gente enfatiza, né? A real é muito gratificante a gente ver na real o compromisso que o verdadeiro integrante, aquele enraizado, ele tem em relação à escola, né? A União a gente já sabe que é uma realidade. A União é uma escola que teve uma trajetória diferenciada, né? Teve um período áureo em que as pessoas ainda têm isso vivo na memória, né? Então cria um outro universo, tá? Um universo diferenciado, né? Em relação Eu costumo brincar assim com, né, com o pessoal que a União mudou o jogo quando o desfile era na praia, né? Que ali ela levou vários ninguém vários esquece, canecos né? ali, que Poxa. quando o desfile era na praia, difícil Não era tirar da brincadeira, União, né? Eu não fazia parte da União nesse tempo, eu estava no morro ainda, mas era uma coisa monstruosa. Uma escola colocar tanta gente na avenida, meu Deus do céu, a escola não parava de desfilar, meu Deus do céu, sempre bonita, alegre, né? Ela revolucionou, né? A União revolucionou o Carnaval de Santos, né? Então são parâmetros diferenciados, né? Mas que, em suma, mostra a dedicação, o carinho. que Sim, cada um não, tem e com a mostra o sua trabalho, né? comunidade, Não é porque é uma ou é outra, ou é grande ou é pequena, ou enfim. Mas é o trabalho, é aquilo que a gente Para fala, nós né? que Marapé Começou um ano é gratificante, né? Não, pra gente... Tem né, ensaio é. terça e quinta, Na verdade, a gente sai de e segunda a quarta e segunda, sexta. né? Então tu não fica sem samba. Pra gente é melzinho na chupeta. Não, pra nós é uma situação diferente, né? Porque segunda, quarta e sexta, Real. terça e quinta, União. Meu E no amigo. sábado ainda dá pra dar uma rebolada, né? Ouro Verde, Marapé. E domingo vamos pra missa, né? Não tem como fugir, domingo a gente vai pra Pedindo missa. perdão pelo excesso. Pedindo perdão pelo excesso. Pelo excesso, né? Seu Judas está lá, pô. Tá lá, Está lá sempre. olhando pela gente, perdoando. Bacana. Duquinha, me fala uma coisa, você que, claro, é pai, né? Já é avô aí, a gente sabe, né? Qual é a tua expectativa aí de ver os filhos? Eu acho que você já deve ter visto, né? Desfilando, participando, assim. Mas teve algum incentivo seu de falar, não, ó, vamos lá e tal, ou não precisou? Dentro de casa, como é que é isso? Porque você Olha, tá bem envolvido, mas... A né? nível de família, filhos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 3 filhos, né? Meus filhos hoje, eles não estão participando tanto do samba como antes, mas meus filhos praticamente, assim que começaram a dar os primeiros passos, eles já se envolveram no samba. Então nós temos lá o Mota, o Rafael já cantou na Sangue Jovem,
já cantou na Real Mocidade, já cantou na Vila Matias. O Kleber já tocou já na Vila Matias, na Amazonense, na Real. A minha filha Carolina já foi rainha de bateria da última hora, já dançou como passista na União. Só que hoje eles, sabe, eu acho que talvez pelo motivo deles terem começado muito cedo, hoje eles não estão mais. Acabou desligando um pouquinho, entende? Né? Então eles não estão mais com aquele pique que a gente via 20 anos atrás, aliás, 20 anos, estou com 28, meu filho mais velho, né, minha filha com 18. Eles não têm mais aquele fervor, né? Acho que ele despertou muito cedo. E aí desfila aqui, desfila ali, rola lá, roda aqui com o pai, roda lá, tá. Acho que perdeu a química antes da hora, né? Acho que foi tanto, que nem diz assim, o vaso vai, aquele ditado, né? O vaso foi tanta fonte que acabou quebrando, né? Duquinha, tira uma dúvida para mim. Você, claro, ganhou samba em várias escolas, né? Mas vamos falar um pouquinho aí agora para entender quem está do lado de cá. Quando você ganha o samba, você canta o samba ou não? Como é que é isso? E quais escolas que você ganhou e que você foi para a Avenida cantar? Olha, Fabiano, assim, a coisa tem que ser muito bem assim, dividida, né? Sim, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Não é porque você ganhou o samba que você tem que cantar. Mas aonde você já teve a oportunidade de... Há anos atrás, não se exigia tanto assim um certo profissionalismo nas disputas. Hoje você numa disputa de samba enredo, é um show, um espetáculo. Entende? Então você fez a obra, tá? Você reuniu como compositor, juntou o time que você fez. Aí para ir lá, você tem que ter um cantor top, de ponta. Apresentar o samba para que ele né? dê aquela originalidade naquilo que você se propõe, né? Então veja bem, eu com o meu grupo de compositores, nós fazemos o samba, o máximo que a gente faz no palco é voz de coro, voz de apoio, né? Então a gente, aqui na Baixada nós temos nossos amigos aqui, o Chitão já defendeu vários sambas meus, o Bolinha, esse aí então, né, se fala, o Gilvinho. Então a gente, dependendo do local que a gente vai participar, a gente contrata aquele que mais se encaixa dentro da proposta, que tem uma identificação com a escola, que é a melodia que você propõe, né? E a nós, os compositores, é compor. Porque você tem que ter hoje 4, 5 caras cantando. Há anos atrás, há décadas atrás, você via lá que nem o meu primão, meu querido Joca, ele cantava sozinho na avenida, cantou sozinho na avenida e ainda ganhou como o melhor do carnaval. Como é que pode? Hoje em dia é uma coisa que você fala, como é que pode o cara cantar sozinho, segurar 1 hora de ensaio, fora o ensaio e a avenida, e chegar lá, mandar ver e ainda ganhar como melhor? Então é uma coisa que marcou época, né? E a gente tem eu mencionei o Joca, mas os antigos se lembram de um Olívio, de uma Benedita, pessoas que tinham aquele potencial que sobressaía. Hoje a coisa mudou, né? Então hoje você tem que ter um gabaritado, né, para poder representar. E a nós, os compositores, a incumbência maior é fazer a obra. Aí você faz a obra, elabora, faz aqui ali, vai buscar o cavaco, tonaliza e tal, e cantor, dá para você defender minha obra? Aí você monta aquele aparato todo para ele, vai lá, ele grava, divulga, encaixa, né, harmoniza, personaliza o samba e a obra tá lá. E no dia nós estamos lá, estamos no palco lá, tudo bonitinho, cantando, mas só que cada macaco no seu galho. A gente escreve. Cada um na sua, né? E um cantor vem, é um cantor gabaritado, né? Um cara que tem o pedigree, vai lá, né? E defende o samba, né? Aqui em Santos, como eu te falei, tem esses amigos. Em São Paulo, quando eu estive em São Paulo, graças a Deus já tivemos a felicidade de ganhar um samba lá na Mocidade Alegre. E temos uns amigos lá que quando a gente participava lá, a gente contava com eles também, o Darlan, o Douglas, o Vaguinho. São pessoas que têm esse know-how, né? E quando a gente precisa, dependendo do local e do momento, a gente bate um fio, vamos lá. Eles estão sempre aí à disposição para poder colaborar com a gente. E agora uma pergunta que, claro, você deve saber na ponta da língua, né? Quais dos sambas que você ganhou que levou o caneco? Olha só,
pô, são vários, viu? São vários. Que levou o caneco, eu digo, na avenida, né? Que foi, a escola levou o caneco, assim. Olha, eu Que você lembre aí, que às vezes acaba, né, até passando. Eu nem lembro mais, viu, Fabiano? Eu mesmo, olha, hoje em dia eu estou na União. Eu tenho 2 sambas lá, né? É uma das escolas que eu tenho menos sambas, é ali, né? É uma coisa, antes de responder, eu vou dizer, eu tenho uma coisa que eu acho muito engraçada. Às vezes eu falo assim, gente, samba enredo, eu estou desde 1980, que eu ganhei meu primeiro samba em 1980, lá no Morro. Caramba, eu me orgulho muito, tem quase uma centena de samba na avenida, incluindo aí interior, Santos, São Paulo, litoral, essa baixada inteira, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, eu tenho samba na avenida. Aí eu falo, caramba, já ganhei tudo isso. Só que tem um detalhe, eu perdi 2 vezes mais. Ah, não. Entendeu? Eu perdi muito mais que isso, eu perdi, Pra você levantar o caneco entendeu? do samba, Eu você perdi tem muito ter mais que perdido isso, alguns, então, não sabe, é? eu acho que se for botar na balança, eu ainda estou no prejuízo. Não, com porque eu certeza. investi, Não, mas não e dá. os cantos que eu fui, que eu participei, como te falei, na Baixada inteira, São Paulo, por aí interior, por aí fora, eu perdi mais do que ganhei o dobro, né? Parece que dá o dobro, né? Não, mas aí faz parte da Sim, caminhada, sim. né? Não dá Mas pra... A mas gente deu o aqueles que exemplo foram aí, pra a gente deu o avenida, exemplo aí do Chitão, que hoje é uma referência aí fora da cidade, mas pô, quantas vezes ele ficou ali com o microfone desligado e tendo que cantar e, né, e segurar a hoje é uma onda. realidade, Então, né? Então você vê, a gente, assim, precisar, assim, os momentos assim, ó, eu morro mesmo, eu tive sambas que foram campeões, né? A escola foi campeã e a nota 10. Muitos sambas, assim, a escola não foi campeã, mas o orgulho do compositor é quando você vem a nota leite e deu 10. 10, 10, 10. Isso aí é o que o compositor quer, porque isso mantém ele, assim, motivado, né? Com reconhecimento, né? E então o compositor, ele é lógico, quer ser campeão, quer ver a música campeã, mas a nota, a pontuação que te dá 3,10, isso aí equivale tanto quanto um vídeo de uma escola de samba para o compositor, né? E referencia, né? A tua capacidade, né? Batiza, o cara é nota 10. às vezes não precisa. O ganhar é muito consequência. complicado de você falar, não, pô, meu samba, não, mas quando você vê o seu samba tirando 10, 10, 10, dá aquela consciência de, cara, eu não sei se todo mundo fez o seu trabalho, mas eu tenho certeza que eu fiz, né? Então a autoestima, é sinal de que eu tô dentro, né? Nas últimas aí você tem se dado bem, né? Porque ganhou o samba e tirar 10 no samba também. Eu vou te dizer uma coisa, Fabiano, anos atrás, quando eu estava engatinhando ainda como compositor, eu tive assim bastante influência dos compositores consagrados da época. Então naquele tempo eu convivia com o João de Belo, os mais antigos sabem o que eu estou falando, Aguinaldo Cachaça, Celso do Pandeiro Campeoníssimo, esse foi um professor para mim, né? Então a gente convivia com aqueles nenê da mocidade, a gente convivia com aqueles caras que eram a realidade do momento, né? E uma vez o Celso do Pandeiro, campeoníssimo, foi cidadão samba também, da X9, e nós fomos participar de um concurso numa determinada escola, e ele era o carro-chefe, eu e o grupo, né? Eu e a rapaziada que estava lá, em pequena escala, era a molecadinha que estava surgindo. E o samba dele caiu, o nosso foi para a final. Aí ele reuniu a molecadinha no final, abraçou cada um de nós, numa meia dúzia ali, e disse assim, olha, molecadinha, ele tinha uma voz assim, áspera, né? Ele falou assim, olha, parabéns para vocês são o futuro que está vindo, que está chegando. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, baseado no que aconteceu comigo hoje aqui, ó, nunca deixe o samba de vocês envelhecer. Hoje eu estou caindo fora e está surgindo vocês, porque meu samba envelheceu. Então, ó, sempre procurem estar atualizado e não deixar o samba ficar retrógrado, envelhecido, né? Isso é uma coisa que eu coloco na cabeça. Então eu escuto muito, eu procuro ver as novas tendências, os caminhos, entendo os caminhos melódicos por aí. Eu tenho, sabe, o ouvido não para que a gente siga nesse pensamento construtivo. E eu acho que tem dado certo, né? Porque a gente, da minha época, comparando do meu começo, como eu te disse, meu primeiro samba foi em 1980, já são 43 anos. De lá para cá, eu
conto no dedo quem é que tem aí, um ou dois ainda que ainda está por aí, ainda com capacidade de competição, entende? Foi embora, todo mundo parou, o cara desanimou, e eu fico muito orgulhoso de estar nessa linhagem, nesses 43 anos ganhando samba enredo. É sinal que eu escutei lá o recado do meu professor Celso do Pandeiro, não deixei envelhecer, e que assim seja. Porque é muita novidade, né? Até novas tendências, novas tendências, assim, o andamento samba, melódico. A gente fala que o samba reflete o que acontece na sociedade, né? Então a sociedade tem essa atualização e aí a forma de compor, a forma de encaixar a melodia, aquilo que você transmite, tudo sofre uma mutação, sofre uma metamorfose constante, né? Então a gente tem que acompanhar, vamos acompanhar e se atualizar para que a gente ainda consiga ficar no espaço aí competindo aí, mano a mano, cabeça a cabeça, né? E vamos embora. Bacana. Duquinha, estamos chegando aí a quase 1 hora de conversa já. Queria que você deixasse aí um abraço para quem acompanhou, um último recado aí. E queria que você também, né, falasse deixasse uma referência para a galera seguir aí, entender um pouquinho do que é o carnaval, ter esse envolvimento, levar a família, né? Vamos lá, deixa os minutos finais aí para você deixar esse recado para a galera, né, entender e não ter tanto preconceito no carnaval, que o carnaval hoje em dia, né, não tem mais essa necessidade do preconceito, não cabe mais, né? A gente pode dizer que não cabe mais esse momento de preconceito, de algo que é uma cultura, né, nossa, principalmente dos brasileiros, né? Então queria que você deixasse aí esse recado. É assim, o mundo do samba, o carnaval em si, é uma expressão cultural, é uma coisa que é raiz, né? Está enraizada na alma, né? Está enraizada na alma. E todo mundo que tem o carnaval assim como aquela descontração, né? Diz que o ano só começa depois do carnaval, né? Entendeu? Está na alma, no espírito. Na Bahia o carnaval no Nordeste, aliás, é um mês de festa, né? De festa. É festa. Então isso está enraizado, faz parte da cultura, né, do brasileiro. Então a partir do momento que você tem isso como momento de reflexão, assim, de repor as energias, é muito salutar. Então que assim seja, né? A gente ter o mundo do samba, a cultura do carnaval, como assim um carregador de energia, né? Recarregador de energia, né? Positivas. E aliado ao quê? A um núcleo assim, de boas amizades, para que a gente possa desenvolver amigos, né? Ter aprendizado, desenvolver atividade social, cultural. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa imagem do que é o mundo do samba, uma quadra, uma escola de samba, a gente tem como assim, abraçar, participar, assim, com alegria, com prazer, né, desse movimento, desse mundo. Então tá aí. Aquele que tem assim um certo temor, né, os mais antigos, vou lá, tem aquela imagem que tem bandido, que tem nego drogado, que tem nego armado, não existe isso. Aquele preconceito. O samba é alegria, samba é... Antes da gente finalizar, Duquinho, eu queria, que a gente já estava esquecendo, na verdade, qual foi a emoção de receber aí o prêmio de embaixador do samba, né, e chegar nesse momento aí, né, antes da gente dar o final aqui? Olha, embaixador do samba é o reconhecimento, né? Para mim foi o meu reconhecimento de tudo aquilo que eu fiz, da minha dedicação, sabe, do riso, da lágrima, dedicado ao mundo do samba, né? Quase 50 anos de samba. Ano que vem eu faço 50 anos de samba. Então você vê, então tudo isso daí é gratificante quando você tem um reconhecimento da comunidade do mundo do samba. Então hoje eu sou embaixador do samba, a gente tem um compromisso ético, moral, de difundir o samba como um patrimônio, né? Então eu me sinto muito orgulhoso e vou fazer jus a essa titularidade com muito carinho, com muita dedicação e respeito, né? E tá aí. Hoje um patrimônio, né? Eu faço parte desse patrimônio, que tem vários nomes aí, né? Somos quase 80 patenteados
E eu, como embaixador do samba, eu faço parte desse hall de sambistas consagrados, renomados, né, que tem a obrigação de preservar e valorizar a cultura através do legado construído no mundo do samba. Bacana. Pessoal, vamos ficando todos por aqui. Um abraço aí, Duquinha, obrigado pela participação. Pessoal, fiquem todos com Deus, sempre. Um abraço, valeu. Valeu, um abraço a todos. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. Hoje ninguém